Gambolas.com.br, beleza? Trazendo aqui um vídeo que foi feito a pedido de vocês. Alguns de vocês já há algum tempo já me pedem para trazer algumas informações do Forbes, né? O fundo de ações da Forbes. Na verdade, a Forbes tem 4 fundos. Eu escolhi o FICFIA pelo seguinte motivo. Se você entrar no site da Forbes, você vai ver que esse é o fundo que está disponível lá, que está em exibição. E é o que eu encontrei mais informações oficiais, né? Não que eu não ache informações dos outros, né? Se eu der um Google aí eu vou achar, mas como eu priorizo as informações do próprio fundo, né, da própria gestora, então até para poder validar para vocês, porque tudo que eu botei aqui eu tirei de fontes, então eu preciso passar essas fontes para vocês verem também que a informação é real e vocês também possam avaliar da melhor forma. Então eu fui no FICFIA, mas na CVM eles possuem 4 fundos, pelo menos ali cadastrados. Então, eu acredito que sejam fundos um pouco mais restritos, então por isso que não está tão na cara ali. E até porque esse fundo, já vou te dar um spoiler do próximo slide, é um fundo de investimento em cotas, de fundo de investimento de ações, né, FICFIA. Ou seja, ele tem cotas de outros fundos para compor a sua carteira. Então, acredito que esses outros fundos ali que estão ocultos na própria CVM, também outro spoiler que eu vou te dar aqui, sejam os próprios fundos da Forbes. Ela tem fundos provavelmente com aportes maiores, restrito a investidores específicos, né, empresas ou investidores profissionais, e esse fundo aí ele se ocupa de investir em cotas para poder ficar mais acessível, ok? Então, essa observação que eu quero fazer com vocês, para vocês entenderem por que eu escolhi esse fundo, e também se você tiver informações de outros fundos, quiser compartilhar outras informações, deixe nos comentários, é importante que vocês sempre comentem. Também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também visitar nossa página ali, ó, newbaulas.com.br, beleza? Então vamos lá para a pesquisa que eu fiz. Bem, vamos ver primeiro o que é esse fundo. Eu já tinha falado para vocês, é um fundo de investimento em cotas de ação, ou seja, ou melhor, de cotas de fundos de ação, né? Ele investe em cotas de fundos de ações. Ou seja, ele compra pedacinhos de outros fundos. Tem muitos fundos que fazem isso. É uma forma de você dar acesso a outras pessoas, a fundos que são geralmente têm acesso a papéis mais caros ou têm um aporte muito alto. Então eles compram cotas desse fundo para investidores menores conseguirem investir. Então acredito que possa ser esse o motivo, né? Que tem uma observação, né? Ou seja, ele compra cotas de outros fundos que investem em ações. Ok? Ali também tem uma frase, né, uma passagem que eu retirei do próprio site, né, do próprio Forbes Capital, que é o gestor, né? Então, pela descrição deles, o Forbes FIA adota uma estratégia de investimento top-down, setorial, baseado em uma análise diária de cenários políticos, macroeconômicos do Brasil e do mundo. A partir do reflexo desses cenários, a equipe de gestão seleciona os setores da economia que farão parte de sua carteira. Apesar dessa informação tá lá no FICFIA, ele é do Forbes FIA. Então, acredito que seja uma informação geral, porque eles têm outros fundos que investem diretamente em ações e não é esse que nós estamos falando. Esse compra cotas que acredito que seja desse fundo, mas a informação eles deixaram fechada. Então, é um pouco complicado aqui te afirmar com certeza, mas é praticamente certo. O portfólio de ações do fundo prioriza ativos de alta liquidez apresenta carteiras com exposições médias comprada de 130%, vendida de 30% e líquida de 100%. Se você não entendeu isso, cabe ao estudo, mas basicamente aqui é a estratégia de compra e venda deles. No caso do FICFIA, ele vai comprar as cotas desses fundos que tem essa estratégia. Falarei do top-down no próximo slide. E é uma coisa também que eu quero colocar também para um vídeo separado com mais detalhes, mas no próximo slide eu vou falar rapidamente o que é top-down para vocês, porque existem algumas análises que você pode fazer para fazer investimentos, chamadas top-down e bottom-down. São perspectivas de análise, né, que eu gosto de dizer. São formas de você olhar para uma empresa, uma ação que você queira investir e fazer uma análise a partir de uma perspectiva. Eu vou falar um pouquinho top-down hoje, mas geralmente as pessoas usam ou top-down ou bottom-down. Bottom up, aliás, né? Top down ou bottom up. Então, eu vou falar um pouco do top down hoje, mas eu quero fazer um vídeo à parte explicando as duas para quem tem interesse mesmo em comprar ações aí no varejão, vamos dizer assim, e fazer esse tipo de análise. Né? O objetivo é obter retorno superior ao Ibovespa ao longo do tempo, tal, deram uma floreada aqui, mas eles querem bater o Ibov, né? O índice Ibovespa.
Todos esses dados foram tirados da própria Forbes Capital, ou seja, da gestora. Como falei antes, o que é a estratégia top-down? É uma análise realizada de cima para baixo, né? Você ignora os níveis menores de uma análise e você prioriza os maiores. Nesse caso seria o quê? Seria a economia, seria o setor que você está investindo, se você de repente, está interessado numa ação que seja da agropecuária. Você vai ver lá como uma epidemia de febre amarela, gripe bovina, não sei se surgiu um vírus aí. Aí você analisa para ver se é uma boa hora para entrar ou não, né? Esse é um exemplo muito rápido que eu fiz aqui agora, mas você basicamente analisa lá os níveis superiores, tipo, tem mercado para isso, vai ter venda, como é que vai ser o retorno a longo prazo, até chegar na empresa, né? Ou nas empresas que você vai investir. Aqui eu tirei uma explicação de um artigo lá da Sun Research, provavelmente eu pronunciei errado aqui. É um artigo até do Thiago Reis, para quem conhece o pessoal do mundo dos investimentos, da FinTwitch e tal. Ele escreveu o seguinte: no campo dos investimentos, uma abordagem do tipo acontece quando a análise parte de fatores como situação macroeconômica ou ciclos da economia. Em seguida, é feita a descida para níveis como o setorial e, por fim, empresas. Esse tipo de análise costuma ser mais útil em empresas mais sensíveis a ciclos, como as de commodities, né? Seria petróleo, minério, esses recursos aí que a gente usa para produzir outras coisas. Então, essa explicação que ele deu ali sobre o que é top-down. É uma análise interessante, cabe aí estudar para quem quer investir diretamente em empresas. Na verdade, eu acho que vale a pena qualquer pessoa estudar. Estudar é sempre bom. E top-down também não é aplicado só em investimentos. Você pode aplicar também em gestão de empresa, administração, gestão de equipes. Existem várias formas de você aplicar o top-down. Então, vale aí dar uma estudada. E eu pretendo trazer também um vídeo à parte com mais detalhes sobre isso. Beleza? Aqui está a composição, só a título de curiosidade. A minha cara vai cortar um pedacinho da tabela. Está cortando um pedacinho dos slides, né, em geral. Mas vale a pena você dar uma olhada aí. Depois você pode conferir lá no site da CVM, clicando na opção fundos e digitando o nome do fundo na tela seguinte. Você vai ver que basicamente, vou até riscar aqui para vocês, ó, basicamente ele só investe em cotas de fundos. Opa! Vou olhar um pouquinho. Só tem cota de fundo, ele não tem nenhuma ação. Olha só essa sequência aqui. As outras informações ali embaixo são as disponibilidades, valores, tal, são dados financeiros, mas de composição mesmo, de ativo, só tem cotas de fundos. E tem outra coisa aqui, ó, por solicitação do administrador, você pode ver aqui em cima, ok? Ó, por solicitação do administrador, o fundo, a identificação dos seguintes ativos foi emitida no público geral. Então, aí você pode clicar lá para ver alguns detalhes a mais. Você não vai conseguir muita coisa também, já estou adiantando. Mas eles ocultaram. Acredito que seja porque eles devem ter restringido os outros fundos a qual fazem parte da empresa. Então, se você investir nesse fundo, tenha ciência que você está investindo num fundo de investimento em cotas, ou seja, é um fundo de fundos. Tá? Como isso que afeta? Isso diminui um pouco sua rentabilidade, sim. Mas assim, você tem que levar outras coisas em consideração, que eu vou te mostrar já já. Então, mais para quem acha isso importante, vale a pena aí dar uma observada antes de investir, para não tomar um susto depois. Mas é uma estratégia e também torna mais acessível a pessoas que não teriam acesso a esse tipo de ativo antes. Vou ver mais alguns detalhes, por exemplo, taxas, aportes e prazos. O risco é de 4,3, tá? A escala vai até 5, então considerado um risco elevado. Mas geralmente fundos de ações, multimercados, esses fundos são mais arriscados mesmo. A aplicação mínima é de R$1.000, não tem movimentação mínima ou... Eu comi aqui uma palavra aqui, mas não tem movimentação ou saldo mínimo. Aplicou R$1.000, você já está dentro do fundo, ok? A cotização é D+1, ou seja, em 24 horas no máximo, você está já com a cota em seu nome, você dá os R$1.000. Provavelmente até amanhã, se for o dia útil, é claro, você vai estar com uma cota, no caso R$1.000 seria equivalente a eu acredito que seja uma cota do fundo. Eu não sei como é que é feita a contagem das cotas, né? É um fundo que bota bem picadinho mesmo, mas você estará cotizado, você estará com cotas do fundo. O resgate é D+30 corrido, ou seja, 30 dias úteis
melhor, 30 dias corridos, independente de feriado, fim de semana, para conversão, tá? Para essa cota virar dinheiro. Mas você vai precisar esperar mais 2 dias úteis, aí sim você considera feriados, fim de semana, ou seja, só vai valer dias que realmente são úteis, dias que tem expediente bancário, para o resgate, né? Ou seja, depois de você converter as cotas, você vai esperar 2 dias para cair na sua conta, então você vai no mínimo esperar 32 dias para receber. Ou seja, reserva de emergência, nem pensar nesse fundo. Isso é para quem quer esperar mesmo, para longuíssimo prazo aí, para quem quer retorno alto, mas não tem pressa de resgatar esse dinheiro. A taxa de administração de 2,25 ao ano é algo a se pensar. Tá? Tem fundos com taxas menores, mas aí você vai analisar todo o histórico do fundo, ver se vale a pena. Tá? Mas também tem fundos com taxas maiores. A taxa de performance é 20% ao que exceder o Ibovespa, isso é calculado semestralmente. E tem o imposto de renda de 15% aí, que aí você já deve estar careca de saber essa altura, que é cobrado aí pelo Come Cotas, né, 2 vezes ao ano, a antecipação dele, parcelada, é claro, ou no momento do resgate, considerando também o Come Cotas, ou seja, se você já pagou o Come Cotas, ele só vai pagar o proporcional, ou seja, o que faltou. Aqui a rentabilidade histórica desse fundo, eu retirei lá do Mais Retorno, fiz até um enxertozinho aqui, coloquei o gráfico, a última informação foi do dia 27/2, que foi alimentada a base lá, todos os gráficos a partir daqui vão ser do Mais Retorno, para questões aí de neutralidade na análise, ou seja, para que todos os dados sejam tirados do mesmo lugar. Eu comparei com o Ibovespa, CDI e poupança. Historicamente, né, desde o começo, você aplicou seus R$1.000 lá no meados de 2015, que foi quando começou a contagem desse fundo aqui, pelo menos pelo Mais Retorno, você teria ganhado aí 398,98%, quase 400%, 400% de retornos aí no fundo de investimento. Para você ver como é que é importante você esperar para poder ter retorno, que ele começou em queda lá em 2015, depois que subiu foi só alegria. Olha só como é que ele passou o Ibovespa. O Ibovespa rendeu 113% desde aquela época. O CDI só rendeu 57,82%. E a poupança 34,81%. Então você vê aí, a poupança, meu Deus do céu, eu nem deveria contar. Então você vê como é que é importante. E tem gente que às vezes deixa nos comentários e fala, às vezes vê uma análise de um mês, que às vezes a gente faz, né? Alguns experimentos, você vai acompanhando mês a mês. O cara, em vez de olhar os últimos vídeos, olha o primeiro vídeo e fala, mas era melhor ter deixado meu dinheiro na poupança. Olha só o que acontece se você deixar seu dinheiro na poupança. E para mim isso é perda. Porque além da poupança não proteger seu dinheiro da inflação, olha a rentabilidade que você deixou de ganhar. Então é bom você investigar aí os ativos que você vai investir, porque comprando bons ativos, você ganha um bom retorno. Então, historicamente, tem um retorno excelente. Eu também fiz uma análise de 12 meses que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui é a rentabilidade de 12 meses, né? Vamos supor que você só conheceu o fundo agora, começou a entrar nos investimentos agora. E lá na meados de 2019, você fez lá pelo mês 4 ou 3, também confuso aqui a tabela. Você fez um investimento lá, colocou R$1.000 lá no fundo e teria já lucrado aí 60%, já estaria com R$1.600, entendeu? Mesmo aí com todas as crises que a gente teve esse ano, olha, ele teve uma pequena subida para quem aportou naquela época. Olha só como é que o longo prazo ele é resiliente, tá vendo só? A bolsa caiu, mas o fundo subiu, ó. Olha só. Vou marcar aqui para vocês verem melhor. Olha só isso aqui. Tá vendo? Vou marcar aqui melhor. Não repara a minha mão não, porque escrever com essas canetinhas digitais é complicado pra caramba. Mas olha só como é que o fundo ele se comportou diferente. Ele já tinha tanta gordura para queimar que ele nem sentiu, porque quem entrou no começo entrou com a bolsa muito baixa, entrou com a bolsa, em 2019 a bolsa não tinha chegado a 100 mil pontos ainda, né, e de lá pra cá a gente, com as quedas, a gente não tem ficado mais abaixo de 100 mil, pode ser que um dia fique, não sei, né? É difícil prever o futuro, mas até o momento a história tem mostrado que esperar tem valido a pena. Entrou em bolsa, você tem que estar pronto para esses momentos de crise, tá? Você vai sofrer um pouquinho, olha só como é que sobe e desce o tempo todo. Mas, a partir do momento que você passa aquele primeiro sofrimento, passou o primeiro ano, você já pode se tranquilizar. Só se o fundo for muito ruim mesmo, ou acontecer uma coisa muito ruim no país.
Aí entra a estratégia de ter uma reserva de emergência. Não coloque todo o seu dinheiro num lugar só, né? Tem sempre mais de uma cesta aí, não coloque os ovos numa única cesta. É isso aí, galera. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu tô olhando aqui, já deu 15 minutos de vídeo pelo menos. Então desculpa aí se ficou longo demais. Mas é um fundo que tinha bastante informação. Eu dei uma lapidada nele, eu dei uma encurtada, enxuguei, né? Para ver se colocava o que é mais interessante para quem quer entrar. Vocês pediram para dar uma olhada. Eu não tenho cota nesse fundo, não ganhei nada também da Forbes para falar dele. Só estou colocando aqui porque vocês pediram para mim dar uma olhada. É um fundo que eu arriscaria, mas não arriscaria o meu fundo de uma reserva de emergência por ser justamente um fundo de alto risco. Ou seja, ele está suscetível à volatilidade da bolsa. Mas não vejo nenhum mal em usar ele, por exemplo, para uma estratégia de aposentadoria ou um projeto de longuíssimo prazo. Ou simplesmente para, né, ao longo da vida, aí, fazer acúmulo de patrimônio. Não é um fundo ruim. O aporte dele também é acessível, R$1.000 é possível a maioria das camadas sociais juntar esse dinheiro, né, mesmo que não consiga no primeiro mês, né, porque eu sei que o salário mínimo no Brasil é praticamente isso. Então nem todo mundo consegue entrar de cara no fundo de R$1.000, mas é possível juntar R$1.000. Então é um fundo que é relativamente acessível para um retorno que eu considerei até muito bom, falando historicamente. Né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, vamos ver como é que esse fundo aí se comporta. Se vocês quiserem uma segunda parte daqui a alguns meses, sei lá, daqui a 6 meses sobre esse fundo, deixem nos comentários que eu dou uma olhada. Quer que eu fale de outro fundo? Deixem também. Eu me divirto fazendo esses vídeos. Eu acho que é bem legal, bem interessante. Aprendo bastante. Reviso muita coisa que às vezes na prática a gente acaba não ligando tanto para teoria, né? A gente viu o top down hoje, uma coisa que eu nunca falei no canal. E acabou me esperando aqui fazer um outro vídeo. Espero poder trazer esse vídeo para vocês. Então é isso aí, galera. Eu vou aguardar aí os comentários de vocês. O vídeo já ficou longo, então vou me despedir por aqui. Não deixem também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar, que também é muito importante. Eu aguardo o comentário de vocês aí com muita ansiedade. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.